Olá, queridos estudantes da EJA, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Espero que continuem se cuidando e assistindo todas as nossas aulas. Quando eu apareço por aqui, vocês sabem que temos mais um encontro, mais uma aula de Geografia. Vamos iniciar nossa aula fazendo uma reflexão que vai nos ajudar a compreender e a entender, inclusive, o tema da aula de hoje. Vamos lá? Na tela de vocês há um pensamento. Eu vou fazer a leitura desse pensamento. Se lhe pedirem para ser varredor de ruas, varra as ruas como Michelangelo pintava, como Beethoven compunha ou como Shakespeare escrevia. Martin Luther King. Esse pensamento é muito interessante. Vejam, nele há a presença de ilustres artistas que marcaram a história da humanidade, como, por exemplo, Michelangelo, Beethoven, Shakespeare. Todos eles foram extremamente criativos e desempenharam muito bem o seu trabalho. Eles eram artistas. Vejam que Martin Luther King trouxe uma reflexão importante, nos mostrando o seguinte: devemos sempre fazer o melhor possível no desempenho das nossas atividades, do nosso trabalho. Martin Luther King foi um importante ativista norte-americano, um pastor da Igreja Batista, que lutou pelo fim do racismo, pela igualdade entre as pessoas. E nessa reflexão, ele nos faz compreender a necessidade de trabalhar da melhor maneira possível. Aí nós já temos uma importante dica do que iremos conversar na aula de hoje, não é mesmo? Mas para que vocês compreendam e entendam melhor esse tema, que eu já vou falar daqui a pouco, eu vou fazer a leitura de um segundo texto. E esse texto também vai abordar o quanto o trabalho é importante e, principalmente, o bom trabalho deve ser preservado. Vamos lá? Os dois sapatos, Arnaldo Gunze. Numa vila havia dois sapateiros, um mediano e um excelente. O sapateiro mediano colocou 10 horas de trabalho para fazer um sapato, também mediano. Costuras imperfeitas, pés desiguais, pontas sobrando. O sapateiro excelente fez um sapato excelente. Costuras perfeitas, acabamento bem feito, detalhes bem pensados. Utilizou 15 horas para tal. Um cliente comprou um par do sapato mediano e um par do sapateiro excelente, pagando algo proporcional a 10 e a 15 moedas, respectivamente. O sapato mediano incomodava o pé do cliente e estava cheio de falhas. O cliente voltou para ajustes ao sapateiro mediano, mais 3 vezes, antes de desistir do mesmo. Mas, no total, ele gastou muito mais tempo e dinheiro do que o preço original. Já o sapato excelente funcionou perfeitamente, sem necessidade de retorno para ajustes. Obviamente, o cliente passou a comprar sapatos apenas com o sapateiro excelente. Entregar um bom trabalho requer uns 50% a mais de tempo, esforço e concentração do que um trabalho ruim, na primeira vez em que é realizado. A diferença é que o trabalho ruim vai voltar para ser refeito o triplo de vezes do que o trabalho bom, na melhor das hipóteses. No final das contas, vale muito mais fazer um excelente trabalho desde o início. Esse texto nos faz pensar a respeito do desenvolvimento do trabalho bem feito, não é mesmo? Chama a atenção justamente o fato de que dois profissionais conseguem desempenhar um mesmo trabalho, mas de formas diferentes. E aí, nós voltamos à mensagem do Martin Luther King, lá no início, que falou justamente sobre o como que nós devemos nos comportar em relação ao trabalho.
E aí, nós somos levados a nos questionar sobre a nossa produtividade, a nossa capacidade laboral. Inclusive, vejam ali no texto que o autor nos coloca. Ele diz que quando o trabalho necessitou de ser refeito, isso ocupou o triplo do tempo. Vocês sabem como que funcionam essas questões da multiplicação, não é mesmo? Eu coloquei até um exemplo para a gente lembrar aqui. Vejam lá, o dobro seria 2 vezes. Então, o dobro de uma moeda de R$1, 2 moedas. O triplo, obviamente, são 3 moedas. Então, quando o autor coloca ali que o trabalho mal feito, ele vai levar 3 vezes, ele vai levar 3 vezes mais tempo, né, para ser concluído, ele está dizendo que vale muito mais a pena executar essa tarefa de uma maneira bem feita, não é mesmo? Por mais que leve mais tempo. Lá no início, na primeira linha dessa parte do texto, ele fala lá, requer 50% a mais de tempo, ou seja, leva muito mais tempo para ser feito, mas ainda assim vai dar um resultado muito melhor. Com tudo isso, nós podemos perceber o seguinte: falamos então nesses textos sobre trabalho e o quanto que o trabalho é importante na vida humana, não é mesmo? Vamos continuar aqui. Aqui na tela temos o título da nossa aula: Os direitos trabalhistas e as mobilizações sociais. O trabalho humano sempre existiu, desde que o homem precisou caçar para sobreviver, precisou plantar. Mas, durante a história da humanidade, grandes avanços marcaram o que nós chamamos de trabalho, a partir do momento em que o homem passou a receber para executar algum tipo de atividade, algum tipo de trabalho. Eu vou convidá-los a analisar algumas imagens. Vamos lá? Olhem ali, na primeira imagem nós temos alguns personagens. O que vocês estão enxergando ali? Temos pessoas e elas estão executando um trabalho, não é mesmo? Vejam o que elas estão fazendo. É um trabalho que envolve aí talvez a construção civil, né? São operários. Eu gostaria que vocês identificassem questões relativas ao vestuário desses profissionais. Eles estão vestindo roupas específicas? Será que há algo que nos chame a atenção? Vejam que há ali pessoas com capacetes, coletes, e esses coletes possuem cores chamativas, né, que chamam a atenção aos nossos olhos, além de todas as ferramentas adequadas para a execução do trabalho, não é mesmo? Na segunda imagem, existe uma sequência de algumas fotografias, não é mesmo? Vejam, temos na primeira fotografia uma pessoa num trabalho que lembra um ambiente laboratorial, um hospital, e ela está vestindo uma roupa específica, que no caso é um jaleco branco, não é mesmo? A segunda imagem mostra uma profissional também com uma máquina fotográfica. Chama a atenção que nessa imagem, a imagem do meio, a personagem está usando uma máscara tão comum nos dias de hoje, numa época de pandemia. Então, percebam que para que ela execute esse trabalho de uma forma adequada, ela está utilizando um recurso comum a todos nós. Pessoas que estão aí indo trabalhar nesse momento de pandemia precisam preservar a sua saúde. Então, logicamente, usam máscaras. Na terceira fotografia também é uma personagem. Ela veste também um colete com uma cor que chama a atenção. Também está usando máscara. Olhem o trabalho que ela está executando. Ela provavelmente está numa indústria. Há um outro personagem atrás dela também, paramentado com capacete.
colete, talvez não aparece ali, talvez possa estar usando luvas, botas, óculos específicos para a sua função. Todos esses equipamentos vão proteger essas pessoas para que não sofram acidente de trabalho, não é mesmo? Agora, eu gostaria que vocês pegassem o caderno de vocês, a caneta ou lápis, borracha, e vamos para a nossa primeira atividade. Vamos lá? Olhem lá. Vocês vão colocar a data do dia em que vocês estão assistindo a essa aula. O enunciado do exercício é o seguinte, número 1. Quais equipamentos ou vestimentas de trabalho os profissionais retratados nas fotografias estão utilizando? Então, a questão nos pergunta ali quais são os equipamentos que esses profissionais, as vestimentas que esses profissionais estão utilizando para desempenhar as suas funções. Então, vocês vão ter que lembrar daquelas imagens que acabamos de visualizar para poder responder essa pergunta. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem, copiem o exercício e já façam a resolução. Certo, pessoal? Vamos lá? E aí, conseguiram responder essa questão? Vamos lá. Vejam, esses personagens das fotos estão vestindo roupas específicas. Podemos, inclusive, retornar naquelas imagens para que possamos percebê-los. Olhem lá. Na imagem 2, temos lá o jaleco, o colete, temos as máscaras, temos na imagem 1 também muitos coletes, capacetes e entre todas as outras vestimentas específicas para a execução do trabalho. Eu tenho uma sugestão de resposta. Vejam aqui. Máscaras, óculos e capacetes. São itens que foram muito fáceis de serem visualizados. Existem outros. Eu tenho essa sugestão. Eu vou dar um tempinho para que vocês respondam a questão. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? Eu espero que sim, hein? Vamos para a próxima questão? Vamos continuar exercitando. Número 2. Qual a importância dos equipamentos e vestimentas para os trabalhadores? Será que é importante utilizar equipamentos específicos para executar alguma atividade que envolva o nosso trabalho?
Eu vou dar um tempinho para que vocês copiem a questão e tentem respondê-la. Certo, pessoal? Vamos lá? Conseguiram responder esta questão também? Vamos verificar qual seria uma possível resposta. Olhem lá, pessoal. São importantes para a segurança de todos. Todos esses itens que apareceram nas fotografias, nas imagens anteriores, ajudam a preservar a segurança dos trabalhadores. Tanto é que eles são chamados de equipamento de proteção individual. Formam uma sigla, EPIs. Esses equipamentos não são somente um uniforme. Eles fazem parte de todo um conjunto de itens que vão ajudar, colaborar com a segurança de todos os trabalhadores que estejam prestando algum tipo de serviço. Dependendo de cada atividade, haverá um EPI específico para a sua execução. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem essa resposta. Vamos lá? Espero que tenham conseguido registrar. Vamos a mais uma questão. Estamos trabalhando bastante hoje, não é mesmo? Olhem ali. A questão número 3 pede o seguinte: você conhece algum direito dos trabalhadores brasileiros? E aí? Será que você lembra aí de cabeça algum dos direitos que fazem parte das relações de trabalho dos brasileiros? Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem. Não é necessário colocar uma lista muito extensa. Eu gostaria que você registrasse principalmente aquilo que lhe vem à cabeça quando lembra de direitos do trabalhador. Vamos lá? Eu vou dar um tempinho para vocês.
E aí, lembraram de algum direito de todos nós trabalhadores? Vamos lá, eu tenho algumas sugestões de resposta. Poderia ser o salário mínimo, um direito, né? Férias remuneradas, é um direito também dos trabalhadores. Folga semanal, né? Essa folga semanal que é remunerada também. Se vocês lembraram de outros direitos, tudo bem. Eu coloquei alguns como forma de sugestão. Eu vou dar um tempinho para que vocês completem essa resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar? Espero que sim. Vamos continuar a nossa aula. Temos algumas imagens aqui que nos fazem refletir sobre os direitos do trabalhador. Olhem ali. A imagem à esquerda mostra um documento pessoal que muitos de vocês, eu acredito, que tenham em suas casas. Uma carteira de trabalho. Vocês conhecem esse documento? Na segunda imagem, temos uma ilustração ali com algumas palavras específicas. Olhem ali. Consolidação das Leis do Trabalho, /CLT. Já ouviram falar dessa expressão CLT? Então, a CLT é um conjunto de leis que foram unidas para proteger o trabalhador. Na história do Brasil, sempre existiram diversas leis. Algumas delas envolviam o trabalho. Só que essas leis eram isoladas. Então, havia casos em que algumas pessoas recorriam às leis do trabalho no campo, por exemplo. Outras recorriam às leis do trabalho no meio urbano, ou definiam carga horária de trabalho. Mas estas leis não estavam unidas em um único documento que pudesse amparar os trabalhadores, certo? E dentro de todas as leis do trabalho, uma delas leva ao registro em carteira. Por isso, a necessidade desse documento, que lembra quase tem um formato de um livrinho ali, né? Uma caderneta. Ali estarão registrados todos os empregos que você tenha tido na sua vida. Tem algumas pessoas que, inclusive, precisam registrar os seus vínculos empregatícios em mais de uma carteira de trabalho. E aí, nós podemos pensar sobre outros direitos do trabalhador. Vamos lá verificar alguns? Olhem lá. Aposentadoria, 13º salário, férias, descanso semanal, licença maternidade, seguro-desemprego, vale transporte, fundo de garantia. Todos esses direitos são importantíssimos para manter a qualidade da relação entre o empregador e o empregado, certo? Então, se algum desses direitos não for promovido ao empregado, algo está acontecendo, porque algo está acontecendo de errado, porque ali o trabalhador estará sendo limitado aos seus direitos. Podemos apontar algo extremamente necessário na vida do trabalhador. O que vocês acham aqui que não pode deixar de existir? Para cada um de vocês, talvez haja uma interpretação sobre isso. Por exemplo,
Vocês imaginariam um mundo onde as pessoas que trabalham não tivessem direito a um dia de descanso na semana? Muito difícil, não é mesmo? Seria muito ruim. Como que você poderia descansar e recarregar suas energias? Ou mesmo o direito à aposentadoria, tão necessário esse direito, não é mesmo? Após um bom tempo de trabalho, as pessoas podem deixar, né, de trabalhar porque elas têm o direito a uma remuneração ao final dessa longa jornada ali onde ela prestou seus serviços. Então, os direitos, eles nos ajudam a manter a qualidade nessa relação entre empregado e empregador. Vamos falar de alguns desses direitos? Olhem ali, licença maternidade. O que é licença maternidade? É um direito previsto na Constituição. Permite que a mãe se ausente do trabalho por 4 meses, que é o equivalente a 120 dias. Importante, não é mesmo? As mulheres nem sempre tiveram esse direito. Então, hoje é assegurado às mulheres brasileiras esse direito de se afastar, né, do local de trabalho durante um período, para justamente cuidar de seu bebê enquanto ele está numa fase que necessita muito da mãe, inclusive por causa da amamentação. Certo, pessoal? Salário mínimo. E aí? O que será que é esse dito salário mínimo? É o valor mínimo que um trabalhador deve receber por seu trabalho, estipulado por lei, e que deveria garantir a sobrevivência. Atualmente, o valor do salário mínimo é de R$ 1.045. E aí? Pensem lá. Para que haja um valor mínimo, é necessário que isso esteja acordado, né, respaldado pela lei. Isso quer dizer que o trabalhador não deve receber menos do que esse valor que já está determinado por lei. E vocês podem agora refletir. Será que esse salário mínimo é um salário justo? Será que ele cobre todas as despesas de um trabalhador? Vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. INSS. Vejam ali, o que é o INSS? Toda pessoa que trabalha e tem registro em carteira é obrigada a fazer uma contribuição mensal de uma parte de seu salário ao Instituto Nacional do Seguro Social. Então, o INSS é um instituto de previdência, justamente de seguridade e previdência, quer dizer. É justamente porque ele vai cuidar, né, de alguns direitos do trabalhador, como, por exemplo, o afastamento em casos de doença, acidente de trabalho, a licença maternidade ou mesmo a aposentadoria. Então, esse instituto é responsável, então, por permitir que o trabalhador consiga ficar afastado do trabalho sendo remunerado. Por isso ele vai lembrar a Seguridade Social. Isso quer dizer que o trabalhador está assegurado, certo? E como surgiram todos esses direitos? Vocês imaginam? Será que sempre houve, os direitos sempre estiveram assegurados a todos os trabalhadores? Não foi sempre assim, pessoal. Olhem lá. Nós temos aqui uma imagem que nos chama bastante atenção. Vejam, existem pessoas trabalhando, né, numa indústria e elas não utilizam os mesmos equipamentos que vimos anteriormente. Correto? Existem várias pessoas nessa imagem. A legenda da fotografia nos explica: mulheres trabalhando em uma fábrica de munição em Londres, 1916. Então imaginem aí que a um passo aí da história, um século, existiam pessoas que não tinham seus direitos assegurados. As relações de trabalho eram muito diferentes das relações que temos hoje. Temos outras fotografias que nos chamam a atenção.
Vejam, na imagem 2 e 3, nós temos imagens que nos fazem refletir sobre as relações de trabalho. Ali, na imagem 2, nós podemos perceber crianças manipulando um maquinário ali que nós mesmos nem imaginamos como proceder na execução daquele procedimento ali, né? O que aquela máquina está produzindo e como ela funciona. Será que uma criança de 6, 7 anos é capaz ou deveria estar em contato com uma máquina desse tipo? E na imagem 3, vejam ali que as crianças estão posando para uma foto, mas elas estão todas num local que não é a escola. Vejam a legenda: Crianças trabalhadoras de uma indústria norte-americana, 1910. Quando houve a Revolução Industrial, as mulheres e crianças eram facilmente empregadas em fábricas, em indústrias. E isso se dava porque a mão de obra era necessária. A explicação para que nós encontrássemos crianças nesses ambientes se dava pelo seguinte fato: as mulheres não tinham com quem deixar seus filhos. Logicamente, levavam essas crianças até o seu ambiente de trabalho. Já que a criança estava ali, elas acabavam permitindo que as crianças executassem o trabalho, principalmente até porque elas iriam colaborar com os ganhos da família, não é mesmo? Mas a gente sabe que isso não é algo sadio para a vida de uma criança. Temos aí alguns problemas. O fato de que uma criança está trabalhando e também o fato de que essa criança não está na escola. Se formos pensar na história, tanto do Brasil quanto de outros países, a educação não era algo tão democrático. O que isso quer dizer? Que a educação não era disponível a todos. Então, nós somos levados a refletir sobre como que essas situações interferiam na vida humana. E tudo isso que estava ocorrendo de errado na vida das pessoas, nas relações de trabalho, podem ser percebidas a partir dessa imagem aqui. Vejam, temos ali pessoas, próximas a um local, que provavelmente uma fábrica, como diz a legenda ali, greve em fábrica têxtil em São Paulo, 1917. Então, ali, nesse exato lugar, houve uma greve que modificou os rumos da história do trabalho no Brasil. Essa greve que se iniciou nessa fábrica foi o estopim para uma greve geral. O que quer dizer isso? Uma greve foi levando a greve em outros espaços. E isso nos faz compreender como que os trabalhadores precisaram proceder, para ter os seus direitos atendidos. Vamos ler um texto que vai explicar um pouco sobre essa greve. Em junho de 1917, décadas antes da consolidação das leis trabalhistas no Brasil, cerca de 400 operários, em sua maioria mulheres, da fábrica têxtil Cotonifício Cresp, na Moca, em São Paulo, paralisaram suas atividades. Então, houve essa greve, essa paralisação, e a partir dela, outras greves estouraram pelo Brasil. E isso por quê? Para tentar preservar os direitos do trabalhador. Ou seja, quais poderiam ser esses direitos? A proibição do trabalho infantil, o descanso semanal remunerado, a diminuição da carga horária. Imaginem que nessa época as pessoas precisavam trabalhar 12, 14, 16 horas por dia. É possível isso? Se você pensar que um dia tem 24 horas, uma pessoa trabalhar 16 horas por dia pode nos fazer compreender que as pessoas só trabalhavam e descansavam para voltar ao trabalho no outro dia. E então,
nós vamos refletir sobre como que se dava os direitos humanos naquele momento da história, não só do Brasil, mas do mundo, porque essas situações não ocorriam somente aqui onde vivemos. Vamos continuar. Como são estabelecidos os direitos dos cidadãos? Então, existem leis que vão preservar os direitos de todos os cidadãos. Olhem ali uma lei. Lei número 7.783, de 28 de junho de 1989. O presidente da República faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Então, mesmo a greve, que é um ato que vai servir para modificar situações ou reivindicações dos trabalhadores, é algo que é assegurado por lei. Então, precisamos refletir sobre isso. Existe uma garantia na lei. Por isso que os trabalhadores lá atrás na história precisaram lutar para ter acesso aos direitos que nós temos hoje. Remuneração. Será que todos os trabalhadores brasileiros recebem remuneração suficiente para atender às suas necessidades? E agora? Lembram que eu falei? Será que aquele salário mínimo que é estipulado e que é definido aí quase que anualmente aqui no Brasil serve para manutenção da vida de todos nós, dos cidadãos, dos trabalhadores? Vamos pensar, um salário mínimo deve servir para preservar, né, os direitos do cidadão em acessar a saúde, né, a compra de remédios, a educação, a manutenção da educação, mesmo que o trabalhador ou seus filhos utilizem a rede pública para a escolarização de seus filhos ou deles mesmos, a compra de materiais, livros, né, que são tão necessários para a nossa educação, o lazer. Ali temos pessoas no parque. Será que o salário mínimo nos permite irmos ao cinema, ao teatro, podermos acessar todos esses serviços que vão nos trazer algum tipo de lazer? Ou mesmo as compras, a alimentação. Será que nós conseguimos consumir aquilo que é considerado mínimo? E aí cabe uma reflexão a todos nós, não é mesmo? Eu tenho agora uma tabela para que a gente tente entender como que são divididos os rendimentos no Brasil. Olhem lá, nós temos a tabela com a seguinte informação. Brasil, rendimento mensal por trabalhador, 2015. Então, tem a data específica de quando essa tabela se tornou disponível ali, né? Essas informações. Vocês estão vendo aí na aula de matemática como que funciona, o que uma tabela, qual é a função de uma tabela, né? Ela vai trazer algumas informações de uma forma diferente de um texto. Ela traz informações de uma maneira bem mais clara, e eu consigo visualizar essas informações por uma leitura muito mais geral. Então ali nós temos do lado esquerdo os salários mínimos recebidos, do lado direito a porcentagem aproximada da população. Então vejam, eu vou chamar a atenção aqui para o primeiro item dessa tabela. Quem ganha até um salário mínimo é 21% da população. Então imagine que a população do Brasil são os dedos da minha mão. Então um pouquinho mais do que um dedo é o equivalente à população que recebe até um salário mínimo. Pouco, não é mesmo? E agora, quem recebe entre de 1 a 2 salários mínimos? 45% da população. O que quer dizer isso? 45% é quase a metade da população do nosso país. Então,
muita gente recebe muito pouco, não é mesmo? Só o equivalente até entre 1 e 2 salários mínimos. E aqui, na última linha dessa tabela, nós temos uma informação também importante. Mais de 20 salários mínimos. Quem recebe mais de 20 salários mínimos? Somente 1% da população. É pouca gente, não é mesmo? E aí? É difícil pensar sobre esses números sem refletir e pensar nessa desigualdade, não é mesmo? Vamos agora a uma proposta. Temos mais um exercício. Olhem lá. Número 4. Quantos salários mínimos recebe a menor parte dos trabalhadores do Brasil? Eu vou dar um tempo para que vocês registrem a questão e daqui a pouco eu volto à tabela para que vocês possam responder. Vamos lá? Agora, eu vou dar um tempinho para que vocês consultem a tabela para responder a questão. Quantos salários mínimos recebe a menor parte dos trabalhadores do Brasil? Vou deixar na tela para que vocês respondam. E aí, vejam na tabela que a menor parte dos trabalhadores brasileiros nessa tabela representam 1%. Então, eles recebem mais de 20 salários mínimos. Então, essa é a nossa resposta. Eu vou dar um tempinho para que vocês registrem a resposta no caderno de vocês. Vamos lá? E aí, conseguiram registrar a resposta? Eu espero que sim, pessoal! Hoje nós vamos terminar a nossa aula por aqui. Lembrando que vamos estar aqui na próxima semana e continuar a discutir os direitos do trabalhador, os direitos da mulher e também como que esses direitos evoluíram e modificaram as nossas relações, as relações de trabalho do cidadão. Até o nosso próximo encontro, pessoal. Tchau!